Tá pegando bem aqui? Tá sim. Já começou a gravar? Não, né? Já. Não, só quando fizer o sinal, tá não. Isso, olha, são 8 horas, hein? 8 horas e 27 minutos, programa Acordando com as Notícias. Pois bem, assim como a gente prometeu, ainda ontem aqui no Acordando com as Notícias, inclusive a gente fez também uma chamadinha no blog de Assis Ramalho, que iríamos receber aqui Dr. André Felipe Menezes, promotor, um dos coordenadores aqui da fiscalização, promotor do Ministério Público de Pernambuco. Doutor André, bom dia, obrigado por ter atendido aqui. Eu sei que muitos afazeres, mas o senhor ainda encontrou um tempinho para vir aqui bater esse papo ao vivo no blog da Ramalho, Web Rádio Petrolândia. Bom dia, doutor. Bom dia, Assis, a você e a todos os ouvintes dessa charmosíssima cidade de Petrolândia e região. Ok, então tá aí. Doutor André, fala um pouquinho sobre esse serviço de fiscalização aí preventiva integrada do Rio São Francisco, né? Que começou ontem, né? Faça um resumo aí do o que é que já foi feito ontem e o que vai acontecer nesses próximos dias, doutor. Muito bem. Olha, a FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, é um programa que acontece desde 2002. Nasceu na Bahia, que é um dos estados da bacia do Rio São Francisco, e foi exportada para Minas Gerais, para Sergipe, para Alagoas e finalmente no ano passado chegou ao estado de Pernambuco, fechando os 5 estados mais representativos da bacia do Rio São Francisco, que é o nosso velho Chico, o Rio da Integração Nacional, é inclusive esperança para muita gente que ainda não tem água. Tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas a parte dessas questões da água, nós precisamos ter uma noção de que os órgãos públicos de proteção ambiental, em geral, fazem muito bem o seu trabalho, cada um no seu canto. Mas quando a gente junta todos esses órgãos para fazer um trabalho integrado, um trabalho unido, para se aproximar da população, a gente consegue resultados mais eficientes. Quando a gente chegou aqui ontem, a gente teve melhor dizendo, no domingo, né, a gente teve a reunião de abertura. Ontem foi o primeiro dia, propriamente, a comunidade teve a oportunidade de ver muitos carros na rua, muito movimento, e muita coisa começou a se falar, né? Primeira coisa que se disse, eita, Lava Jato chegou a Petrolândia. O pessoal falou tudo aí, coisa, muito, né? Se falou, quando esses carros chegaram aqui, Petrolândia, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, inclusive aqui na nossa redação, choveu de perguntas, Assis Ramalho, o que é que está acontecendo em Petrolândia? Já pensou? Fala bem, Lava Jato? Olha, o pessoal pensa muitas coisas, pensa que a gente vai prender o prefeito, pensa que foi Paulo Câmara. Já inventaram notícia aí, que foi preso não sei quem, empresário não sei quem. Rapaz, olha, estão dizendo até que Bolsonaro vai chegar aqui, só falta dizer que o secretário da ONU, ou então o presidente dos Estados Unidos, vem para a FPI também. Na verdade, olha, isso é muito folclore que se faz e muito medo pela falta de compreensão. Eu vou tranquilizar a população dizendo o seguinte: a gente não veio desmantelar a cidade, desmantelar a região, a gente não veio sair prendendo ninguém, não veio fechar comércio, não veio simplesmente sair apreendendo passarinho. Na verdade, o que a gente traz com a FPI é a possibilidade de vários órgãos nessa atuação ambiental atuarem juntos, primeiramente para trazer uma consciência ambiental para a população, ajudar a população a entender que a gente precisa preservar, proteger o meio ambiente, senão a gente não sobrevive no próprio planeta, que é a nossa casa maior. E a partir de um olhar interdisciplinar, ou seja, muita gente formada em muitas áreas diferentes, não somente em direito, mas em biologia, em medicina veterinária, engenharia florestal, engenharia ambiental. Olha, tem gente com formação na área de agrotóxicos para orientar o pequeno produtor, para justamente fazer essa aplicação correta e não prejudicar a plantação. Tem gente com a formação na área de abate, para orientar a fazer um abate correto, para não dar doença. Já pensou que um abate feito de forma errada, um abate clandestino, pode prejudicar a minha, a sua, a nossa saúde? Então são muitas pessoas juntas para ter como olhar comum a preservação do Rio São Francisco, mas também não somente na calha do rio, mas a bacia hidrográfica como um todo. Porque vamos combinar, Assis,
tudo que é bom ou tudo que é ruim aqui nessa região acontece às margens do rio, acontece e o rio sente tudo que é bom e tudo que é ruim. Então a gente infelizmente está sentindo muito mais coisa ruim do que muito boa. mais coisa ruim. Essa que é o rio está morrendo, tá não é verdade? E a o gente homem se tá queixa, mas a gente está fazendo o que para preservá-lo? Então vamos primeiramente informar a população. Nada de pânico, nada de medo. O que a gente veio fazer aqui foi ajudar a população a ter uma melhor qualidade de vida, a se relacionar melhor com a natureza e, especialmente, chegar junto das prefeituras, dos órgãos públicos municipais, para capacitá-los, porque quando a gente for embora, eles vão estar melhor aparelhados, eles vão estar com condições melhores de tocar esse barco sem a gente. E a gente não vai deixar a cidade abandonada, não vai deixar a região abandonada, nós vamos continuar com os desdobramentos através do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Ok, você está aí ouvindo o programa Acordando com as Notícias, estamos falando aqui com o promotor, o doutor André Felipe Menezes, do Ministério Público aqui do nosso estado, né? Doutor, o senhor falou bem uma coisa bem interessante, que é o seguinte, vocês não estão aqui para prender ninguém, não estão aqui para... Ou seja, agora está acontecendo e vai acontecer, por quanto dia aí essa fiscalização? Olha, são 2 semanas com a presença da FPI aqui na região, em 5 municípios, Petrolândia, Floresta, Tacaratu, Itacuruba e Jatobá. Esses 5 municípios que têm uma proximidade, têm uma localização estratégica, têm importância estratégica na região e que são banhados, são abençoados pelo velho Chico. Naturalmente, quando eu digo que a gente não veio prender ninguém, isso não quer dizer que se a gente chegar numa fiscalização e se deparar com uma bagaceira, com arma de fogo irregular, ou então com maus tratos a animais, ou então acontecendo aquela bagaceira, né, do bom português, a gente não pode simplesmente fingir que não está acontecendo nada, não é? Então a gente precisa até mesmo para proteger a própria população, tomar providências, porque nós temos também que observar a lei. A lei existe para todos. Mas uma coisa muito importante, por exemplo, ontem nós fomos procurados por um piscicultor. Eu achei muito interessante que ele chegou lá e disse, olha, eu sei que eu estou errado, eu estou irregular, mas antes que vocês cheguem lá na minha piscicultura, eu vim perguntar o que é que eu preciso fazer para me regularizar. Eu achei tão importante isso, Assis, porque a gente disse, olha, eu vou lhe tranquilizar. Quando a gente for visitar o senhor, a gente não vai apreender o seu peixe, não vai tirar seu peixe da tanque-rede, não vai fechar seu empreendimento. O senhor pequeno produtor, pode ser pequeno, grande, médio. A gente veio primeiro dizer, olha, quem tiver irregular, eu vou mostrar o passo a passo para como se regularizar. Quais são os órgãos que o senhor tem que procurar, qual é o caminho que o senhor tem que percorrer. Por isso, na próxima semana, a gente vai realizar um seminário de orientação a quem quiser se regularizar. Então, veja, qual é o benefício de eu chegar e aprender o peixe desses produtores? Nenhum. Eu não vou querer impactar o desenvolvimento econômico da região negativamente. Eu vou querer trazer possibilidades para eles continuarem. Agora, continuarem da forma correta. Na verdade, eu acho que esse é o grande pensamento. A partir do momento que vocês encontram algo errado, quais os procedimentos mesmo? Depende do que for errado. Se a gente tem uma produção, por exemplo, um criatório de peixes ali nos tanques redes em Jatobá, estão irregulares, que não tem licença, não tem autorização, isso não é uma situação de a gente fechar. Agora, se a gente chega, por exemplo, num abatedouro clandestino, em que os animais estão sendo abatidos sem qualquer condição de higiene, sem qualquer cuidado, que a gente vê cachorro lambendo a carne, gato passando por conta em cima da carne apodrecida, isso aí vai para a sua mesa, vai para a mesa do seu filho, da sua filha, de todos que estão nos ouvindo. A gente não pode permitir isso, sabe por quê? Porque as pessoas podem morrer. Então, nesse caso, é caso de apreensão daquela carne, por exemplo. Os abatedores aqui da região já foram examinados, já foram fiscalizados? Estão sendo, gradativamente. A gente tem uma equipe de várias equipes temáticas. A gente tem, olha, equipe de fauna que está justamente vendo o bem-estar animal, especialmente da fauna silvestre. A equipe de vegetação, a equipe flora. A gente tem a equipe de agrotóxicos para orientar o produtor rural. A gente tem equipe de comunidades tradicionais que veio cuidar dos quilombolas, dos indígenas. A gente tem que ter noção de que é esse povo que ainda preserva suas tradições, né, culturais, que cuidam muito melhor do que a gente da natureza, que garantem que o ciclo da água vai se renovar, que a água da chuva vai cair e que vai ter árvore ainda de pé para fazer a drenagem, para abastecer o solo de água, recarregar os aquíferos. A gente que é o estado que tem a menor disponibilidade de
de água do país. Então você veja, a gente tem também outras equipes temáticas, uma equipe aquática que vai percorrer o rio para ver como é que está nosso velho Chico, cansado. A gente tem a equipe de baronesas, você deve conhecer com certeza, o Lago Mochotó está completamente coberto de baronesa. A gente, pensa que também muito. Isso, a gente pensa que é mato. Mas na verdade é água. Paulo Afonso, toda aqui as margens do Rio São Francisco. Eu não sei se os seus ouvintes têm conhecimento de que um pescador costumava mergulhar ali, né, nessa área de Baronesas, muito experiente, conhecia a região, mas terminou morrendo afogado. Porque ele mergulhava, já sabia os pontos em que não tinha baronesa, subia para respirar. Terminou se perdendo no caminho, as baronesas começaram a se proliferar mais ainda, terminou morrendo. O bombeiro foi resgatar o corpo, também morreu afogado. Então a gente veio também querer saber o que é que está acontecendo. E sabe qual é uma das possibilidades? Lançamento de esgoto bruto no rio, no Lago Mochotó. Pontos de lançamento de esgoto sem qualquer tratamento. Isso favorece o surgimento de baronesas, né, chamadas macrófitas, né, nós conhecemos como baronesas. Então a gente veio ajudar a população para descobrir o que é que está acontecendo. Pode ser que a piscicultura irregular esteja contribuindo? Pode ser. Então o que é que a gente quer fazer? Descobrir qual é o problema para tirar essas baronesas do rio, para a população ver de novo a cara do velho Chico. Então, nada de pensar que a FPI é o terrorismo que chegou na região para desmantelar tudo. Não, a gente está chegando junto da prefeitura para falar com o prefeito, secretário do meio ambiente, para dizer, prefeito, o que é que a gente pode lhe ajudar para estruturar melhor a prefeitura na área ambiental? Tem conselho municipal do meio ambiente? Não tem. Vamos criar. Porque a gente pega pessoas da população, da comunidade, que vão trabalhar junto com a prefeitura. Porque não é só cobrar do poder público. A gente não elege o prefeito, o vereador. A população tem que trabalhar junto. Então tem conselho? Não tem. Vamos criar. Tem um órgão ambiental capacitado, tem um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, tem não. Então faça um concurso, contrato, faça um consórcio com outros municípios. A área do lixo, a gente pergunta, olha, tem aterro sanitário? Petróleo ainda tem. Mas outros municípios lá tem? Tem não, tem lixão. Você já imaginou a bagaceira que é pegar aquele lixo completamente sem tratamento nenhum e jogar a céu aberto? Aí vem, passa um animal, come aquela carne, aquele resto de lixo contaminado. Às vezes, você, não sei se você lembra, essa história, esse destaque nacional do lixão, isso começou em Olinda, região metropolitana, quando uma catadora de material reciclável, ela comeu um pedaço de mama. Lembra dessa história? Foi lixo hospitalar, um pedaço de mama que foi jogado no lixo, ela pensou que era carne, estava com fome e comeu. Veja que drama social. Então nós estamos aqui para ter um olhar interdisciplinar, para visualizar o que é que se pode melhorar na proteção do meio ambiente e em última análise, trazer melhor qualidade de vida para essa população já tão sofrida. Doutor Marcelo, quando o senhor, por exemplo, já que eu toquei no assunto aqui de vigilância sanitária, quando a gente fala assim de matadouro e tal, isso não quer dizer que esse trabalho seja só na zona urbana, também será orientado o pessoal, os criadores na zona rural, quer dizer, é um trabalho amplo, zona urbana, zona rural, é um trabalho amplo, não é isso? Com certeza. A gente está montando, preparando seminários de capacitação para a zona rural, para a zona urbana, por temas de interesse. Toda vez que a gente faz uma visita a um pequeno produtor e orienta com relação à aplicação de agrotóxico, às vezes tem agrotóxico vencido, agrotóxico proibido, às vezes a gente encontra lá no ponto de venda de agrotóxico o chumbinho, a pessoa compra chumbinho para matar rato, não sabe o perigo que está acontecendo. Olha, aqui já teve algumas orientações aí a vendedores de loja aqui, né, na cidade? Já, essa orientação, fiscalização, serve justamente para mostrar que, por exemplo, o vendedor lá que está no balcão, ele não pode chegar e dizer, olha, use esse agrotóxico aqui que é melhor. Não, isso aí é privativo de um engenheiro. Então, às vezes, a gente encontra, ou de manteiro, um talonário, um receituário agronômico, aí chega o produtor e diz, olha, eu estou com uma praga assim na minha plantação, o que é que eu devo usar? Aí, rapaz, eu acho que é melhor você usar esse aqui. E prescreve um agrotóxico errado, uma quantidade errada. Isso vai fazer o quê? Com que a praga fique mais resistente ao agrotóxico, ele vai ter que dobrar, triplicar a quantidade de agrotóxico. E esse veneno, esse resíduo que vai ficar resistente à bactéria, vai terminar vindo para o alimento, vai para a nossa mesa, e aí o que acontece? O povo tem câncer. Então a gente tem que ver isso aí de forma interligada para combater todas essas formas de uso indiscriminado. Com isso, e toda vez que um produtor, um revendedor é fiscalizado, é visitado, ele é convidado para um seminário que está acontecendo aqui, né, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
para receber esse tipo de orientação, não só na área de agrotóxicos, mas também na área de abate, para o mercado público, para os açougues, para os matadouros, abatedouros, também na área da piscicultura, para saber o caminho da regularização. Na quarta-feira, o dia inteiro, a gente vai ter um curso somente para prefeitos, vereadores, secretários, os agentes públicos, né? E na sexta-feira, dessa sexta a 8, no último dia da nossa operação, a gente vai ter uma grande audiência pública ali no ginásio de esporte, que toda a população está convidada. Justamente para o quê? Para a gente apresentar os resultados, para a gente fazer um balanço geral do que a gente fez nessas 2 semanas, para uma verdadeira prestação de contas. Por quê? Porque no final das contas é o povo que paga o nosso salário e o povo precisa saber que resultados a gente trouxe para a população. No caso, esse encontro com os prefeitos vai ser essa semana agora ainda? Vai ser na próxima semana, na quarta-feira. E isso aqui em Petrolândia. Todos os prefeitos da região. Quarta-feira. Na quarta-feira. Já tem local, não? De amanhã a 8, né? Vai ser no Centro Cultural, ali em frente à prefeitura. E o fechamento? Juntinho, né? E o fechamento vai ser? Na audiência pública na outra sexta. O local? Vai ser no ginásio de esportes. Legal. Doutor André, eu tenho aqui muitas perguntas pelo 999551186, mas tem um assunto aqui que muitas pessoas fizeram praticamente a mesma pergunta. Sim. É sobre, aqui por exemplo, a Serra Mário, a gente pede socorro aos órgãos competentes, a situação está revoltante. Aí mandaram aqui umas fotos justamente aqui, eu pensava até que era baronesa, né? Ele botou aqui, não são baronesas assim, são resíduos, rações, fezes, peixes, samambaias, até antibióticos são despejados para os peixes e a água fica imprópria para consumo. Aqui eu creio que é em relação ao criatório de peixe, né? O que o senhor tem a falar sobre isso? Exato. Veja, pelo que eu estou entendendo, a população está denunciando essa situação irregular. Então a gente já começa a perceber uma mudança de pensamento. Quando as pessoas viram esse monte de carro chegando, já pensaram, eita, esse pessoal veio desmantelar a cidade. Agora a população já começa a ter uma outra percepção. Rapaz, esse povo veio foi ajudar a gente. E começam a denunciar situações de irregularidade. Isso é muito bom, porque a gente começa a perceber que a população está entendendo melhor o que é que está se passando, né? Que nós somos aliados da população e não inimigos. Em outras FPIs, quando chega no último dia da audiência pública, tem gente que chora para a gente não ir embora, porque às vezes não sente a presença do Estado, né? Então, com relação a essa pergunta do ouvinte, ele está correto. É muito lixo despejado, não somente no rio, não somente nos lagos, nos corpos hídricos, mas nos lixões. Tudo isso pode estar impactando a qualidade da água, pode. Não somente o lançamento de esgoto pode estar provocando as baronesas, mas também o manejo irregular, o manejo inadequado na área da piscicultura. Então, por isso que nós trouxemos também um laboratório móvel da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, para colher amostras da água. A gente colhe a amostra nos pontos de coleta e aqui no laboratório faz logo essa verificação laboratorial. Vai ser feito isso aqui agora? Já está sendo feito, já desde ontem, para verificar coliformes fecais, coliformes totais, Escherichia coli, que é uma bactéria perigosíssima, que não faz 2 meses que uma criança morreu justamente infectada com essa bactéria. Então a gente está vendo a qualidade da água, para saber o que é que tem nessa água. E olha, eu vou dar uma informação aqui que é muito, muito grave. A gente encontra até agrotóxico na água. Se os seus ouvintes não sabem, muitos devem saber, mas para quem não sabe, tem resíduo de agrotóxico até no leite materno. E como é que o agrotóxico está dentro da mulher? Porque ela comeu comida com excesso de agrotóxico, com agrotóxicos além dos limites permitidos. O agrotóxico fica no corpo, passa para o recém-nascido pelo leite materno, então a gente está vivendo numa situação insustentável. A gente precisa de fato parar para refletir, para saber que mundo a gente quer viver. Porque daqui a pouco a gente vai estar adoecendo sem saber. Porque é o próprio homem, o próprio ser humano que está destruindo a natureza. Antes não era assim. Já está constatado que a nossa água aqui tem agrotóxico? Veja, os exames laboratoriais, eles são feitos a partir da coleta em pontos estratégicos. A gente faz visita, por exemplo, os reservatórios de água da cidade, as estações de tratamento de esgoto, as estações de tratamento de água. Todos esses pontos estão sendo visitados, coletadas amostras de água. Já foram feitas coletas? Exatamente. Então estão sendo feitas diariamente. E já foi constatado
15. Esses resultados vão ser divulgados justamente na audiência pública dessa sexta-feira à 8, no último dia da operação. É bom que a população esteja presente no ginásio de esportes, porque esses resultados vão ser divulgados. Se por acaso algum exame demorar mais tempo, como no caso das baronesas, que tem que ir para Recife, porque tem que ter reagentes químicos específicos, esses laudos vão ser enviados para o promotor de justiça local e para o procurador da República, que é o Ministério Público Estadual, o promotor, e a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal. E esses laudos vão ser encaminhados para ver se alguma contaminação existe além daquelas que a gente já tem constatado. Mas, infelizmente, já começou a aparecer irregularidade. Infelizmente, né? No caso, essa constatação que existe agrotóxico na água do Rio São Francisco já foi feita através de outros laboratórios? Sim, com certeza. Existe um laboratório em Recife, um laboratório do ITEP, em que os produtores... Mas com a água do nosso Rio São Francisco? Água de todos os rios do estado, infelizmente, inclusive do São Francisco, que é o que abastece aqui mais a região. A gente sempre comentou aqui, inclusive não é de agora, os produtores também precisam de uma orientação maior em relação ao agrotóxico. Né? Que muitos, né, nem você falou aí, teve até cidadão que procurou, não, eu quero saber os caminhos, né? Eu quero saber os caminhos, mas sempre, já há muito tempo, eu sempre digo isso aqui, falta mais orientação aos produtores rurais de lidar com o agrotóxico, o vasilhame. Quer dizer, são muitos, infelizmente, vocês em pouco tempo estão aqui, já constataram que realmente a coisa é por aí, né, doutor? Isso, e você tem plena razão, o nosso trabalho aqui não é só fiscalizar para mostrar o que está errado, é orientar para dizer como é o certo. Por exemplo, quando uma embalagem de agrotóxico ela fica vazia, quando o produtor utiliza todo o agrotóxico, está lá, seja a bombona, seja o vasilhame, tem que haver necessariamente a chamada tríplice lavagem. Tem que fazer a lavagem 3 vezes, da forma como o fabricante orienta. E aquele vasilhame não pode de jeito nenhum ser reutilizado. A gente chegou uma vez participando de um seminário aqui da FPI e houve um relato muito dramático de uma moça que passou mal porque ela comeu uma tapioca na beira da praia de Fortaleza, imagine, para tirar o foco aqui do sertão. E aí foram investigar, viram que era contaminação, fizeram a lavagem, ela não morreu. E tentaram descobrir o que é que pode ter provocado isso. Se descobriu que foi a tapioca que ela comeu, porque a panela onde a tapioqueira estava fazendo a tapioca era um fundo de 1 galão de agrotóxico que foi reaproveitado para fazer a panela. Você veja que risco, aquilo ali está impregnado de resíduo. Então tem gente que faz o quê? Compra agrotóxicos em frascos maiores e faz um fracionamento, coloca em frascos menores. Tem gente que não consegue vender muito galão, né, muitos litros, aí vendem em frascos menores. Mas qual é o problema? Você perde todas as informações sobre a validade, sobre a quantidade, fica administrando em doses impróprias. E ainda tem gente que pensa que agrotóxico é defensivo agrícola. Agrotóxico é veneno, a gente precisa ter essa percepção. Naturalmente, a legislação permite o uso de agrotóxico, permite, mas a gente tem que estar atento aos limites legais. Exatamente. Você veja, olha, às vezes, por uma falta de conhecimento, quando a pessoa vai comprar agrotóxico e não tem o que ela quer, aí a bagaceira acontece sem maneira. Ah, rapaz, não tem esse não, mas leva esse aqui, ó, que resolve. Aí ele vende glifosato, que é como se fosse você dar um antibiótico para quem está gripado. Imagine, o organismo não vai suportar. O antibiótico vai deixar de fazer efeito, tanto que quando você toma um antibiótico e tem uma doença mais pesada, o que é que o médico pergunta a você? Você já tomou antibiótico nos últimos 6 meses? Você tomei. Tomou qual? Aí você diz amoxicilina. Ele tem que mudar o antibiótico. Por quê? Porque o organismo não pode receber o mesmo antibiótico em 6 meses. Ele tem que mudar a medicação. A planta é do mesmo jeito, a produção. Se você fica colocando o mesmo agrotóxico sempre, as pragas elas vão ficar resistentes. E você vai ter que aumentar a quantidade de agrotóxico. Aí dá uma chuva, o agrotóxico começa a escorrer pelo solo. Vai para onde? Para o rio. Olha aí o que acontece. Contaminação das águas. Os exames estão constatando aí que realmente existe. E olhe como tem crescido a quantidade de câncer. Aqui na nossa região nem se fala, doutor. Aqui na nossa região a gente não tem os números exatos, mas a gente sabe que o número tem sido elevado nos últimos anos aqui, em Petrolina e região.
Com certeza isso aí tem tudo a ver. Perfeitamente. E você veja, eu tenho certeza de que o ouvinte está começando a perceber agora que a FPI tem uma preocupação muito maior. Tem gente que me parou na rua e disse, mas vocês vieram aqui aprender os passarinhos da cidade, vocês não estão fazendo outra coisa não. Então, esse espaço que você está dando, você está cumprindo uma utilidade pública muito importante. Esse espaço está servindo para mostrar que a nossa preocupação é mais abrangente. Porque quando a gente fala em meio ambiente, e os ouvintes que estão me ouvindo agora, meio ambiente é tudo que nos cerca, tudo que cerca a gente. A gente pensa assim, mas tem uma equipe que vai fazer visita aos índios. Eu não gosto de índio, o pessoal já diz, né? Tem um preconceito. Mas se não fossem os índios, as comunidades indígenas, a preservar ainda as árvores que estão de pé, olha, elas já tinham sido derrubadas. E sem árvore, a gente não tem fotossíntese, não tem qualidade do ar, a gente teria um aquecimento global muito maior, a gente não tem, sem as árvores de pé, os processos ecológicos, os processos ecossistêmicos. O que é isso? A chuva cai do céu. Se não tem árvore para fazer a drenagem, para abastecer, recarregar os aquíferos, para regar a plantação, o solo vai terminar ficando desértico. A desertificação, o solo vai ficar pobre, vai ficar morto. E se você não tem esse ciclo da água, a evaporação, a evapotranspiração, não chove. E a gente já está abalado com um ciclo de seca muito pesado. Então, toda vez que a gente fala em proteger, preservar as comunidades tradicionais, quilombolas, reservas indígenas, a gente não está tratando somente de proteger índio, que não faz nada. O índio é o berço da nossa civilização aqui no Brasil, porque eles estavam antes da gente chegar. A gente tem que ter consciência de que todos nós somos cidadãos, inclusive os indígenas. Então a gente tem um olhar bem amplo na FPI. Doutor, esses pássaros que estão sendo apreendidos, qual é o procedimento deles? Veja, com relação aos pássaros, muita gente está fazendo a entrega voluntária ou a entrega espontânea. Isso tem sido maravilhoso. Por quê? Quando a FPI chega a um local que tem cativeiro de animais silvestres, né, da fauna brasileira, animais que não deveriam estar nas gaiolas, assim na natureza, a orientação é, antes de a gente fazer qualquer tipo de apreensão, de dar uma multa, é orientar, dizendo, cidadão, passarinho, está aqui preso, mas a natureza é a casa dele. Você quer fazer entrega voluntária? Se a pessoa disser, eu quero, não tem multa. A entrega voluntária é anterior, ela precede a qualquer tipo de apreensão. Mas olhe, se a gente chega à casa de uma pessoa e tem para mais de 100 passarinhos intocados debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, o guarda-roupa quase sai voando de tanto passarinho, aí pode configurar o quê? Comércio ilegal de animais, tráfico de animais e pior, maus tratos aos animais também, porque eles ficam escondidos para nenhuma fiscalização pegar. Então o que é que a gente orienta? O bom senso. E o pior é se você tiver uma situação que tem pássaros regulares e outros irregulares. Já mostra que a pessoa tinha consciência de que estava fazendo coisa errada. Às vezes tem gente, para você ter uma ideia, que falsifica até a anilha do IBAMA para dizer que o pássaro é legalizado e não é. E todo mundo que está me ouvindo tem consciência de que às vezes isso é uma prática comum até em determinadas cidades. E você pode perguntar, mas como é que eu vou saber se a anilha é falsificada ou é verdadeira? É a mesma coisa que você comprar uma arma de fogo com numeração raspada e dizer, não, eu não raspei, mas você não está vendo que foi raspada. Mas você não... E a anilha é falsificada ou não é? Tenha cuidado quando for comprar, procure o IBAMA, veja se é, se não é. O melhor de tudo é não comprar o passarinho, é deixar o passarinho solto na natureza, porque eles também estão habitando nessa terra do mesmo jeito que a gente. Então a gente tem que saber diferenciar a situação. Ao chegar numa residência e encontrar um pássaro ou pássaros, essa pessoa evidentemente vai ser multada? Veja, existem tipos de pássaros cuja criação é permitida. Então se for fauna exótica, se não for animal silvestre da fauna brasileira, ele pode criar. Por exemplo, um canário belga, por exemplo, ele pode criar. O melhor, eu sempre digo, é que ele não crie. Sabe por quê? Porque o passarinho tem que viver solto. Já pensou você viver engaiolado? O passarinho sempre é a mesma coisa. Se você chega numa residência tendo um belga, um chamado... aqui a gente chama cabeça vermelho, chama um bocado de... Esses pássaros aí não são apreendidos. Aí você vê, já tem outros tipos de situação. A gente tem recebido muito gado de Campina. Gado de Campina, por exemplo. Um se chama cabeça vermelha, outro gado de Campina. Cada situação é diferenciada. Tem muito papagaio também sendo apreendido. E entregue voluntariamente o papagaio não pode, né? É fauna silvestre. Mas o pior é que às vezes até por conta de uma cultura, até a música de Leão Gonzaga, né? O Aço Preto,
Para você ter uma ideia, a gente recebe passarinhos com os olhos furados. Às vezes o pessoal pega uma lupa, um vidro, deixa a luz do sol passar pelo vidro e queima o olho do passarinho porque ele vai cantar mais. Isso não pode ser um crime ambiental. Aí, além do cativeiro do pássaro, a pessoa pode ser enquadrada no crime de maus tratos. Mas em relação aos pássaros aqui da nossa região, qual é aquele que ainda pode ser... Veja, eu não posso chegar aqui e dizer, ó pessoal, esses aqui são proibidos, esses aqui são permitidos, né? Porque primeiro eu acho que eu não estaria prestando bom serviço à população, né? A mensagem é, não crie passarinho, deixa o passarinho viver, e se você deixar o passarinho solto, ele todo dia vai cantar na sua varanda. Se você deixar ele preso, ele vai morrer aos poucos, a cada dia, pode ter certeza. Eu digo é que nem o amor. A relação com os animais é como uma relação com o ser humano. Você já imaginou quando você está apaixonado por uma pessoa, aí você quer ter a pessoa na sua mão? Imagine que essa pessoa, o animal, é que nem a manteiga. Se você pegar a manteiga, botar na palma da sua mão e fechar, o que é que vai acontecer? Ela vai escorrer pelos seus dedos. Mas se você deixar a mão aberta, espalmada, a manteiga não vai sair de jeito nenhum. Assim mesmo é a relação com os animais. Para a gente manter o equilíbrio da natureza, manter um relacionamento saudável com a nossa própria fauna silvestre e o meio ambiente de modo geral. Com certeza, já deu para entender. Doutor André, tem algumas perguntas aqui, eu sei que o senhor está deixando, mas me responda primeiro algumas perguntas aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Assim, Ramalho, pergunta ao promotor se o empreendimento, estando com a licença de operação vencida, pode funcionar enquanto se regulariza. O senhor está entendendo o que com isso aqui? Estou entendendo. É o seguinte, quando a licença tem um prazo de validade. Se a licença estiver vencida, mas o empreendedor tiver pedido a renovação, ele está tranquilo, porque a renovação foi solicitada dentro do prazo, antes de vencer. Aí venceu enquanto ele estava esperando a expulsão do órgão. Agora, o que ele não pode fazer é esperar a licença vencer para depois pedir a renovação. Ele vai ter que tirar uma nova licença. Qual é a razão de ser isso aí? Porque ele pode pagar menos dinheiro se ele pedir a renovação antes do prazo e ele não vai precisar fazer o processo todo de novo. O processo de renovação é muito mais simples do que tirar uma nova licença. Dependendo do tipo de empreendimento, a gente não pode comparar, por exemplo, uma indústria com um empreendimento de pequeno porte. Né? Uma panificadora que utiliza forno a lenha, por exemplo, que isso é outro problema, né? Porque forno a lenha tem que saber de onde veio a madeira, tem que ter filtro, né? Para não sair nenhuma fuligem que pode causar doenças. A gente não pode comparar com a fábrica de cimento, por exemplo. Então, uma indústria de revenda de produtos frigoríficos, de frango, né? Então, cada caso será um caso, mas a dica fica, não deixe a licença vencer. Se venceu, corra para pedir uma nova licença ou antes de vencer, peça a renovação. Então tá aí, está respondido. Você pode participar pelo 999-55-1186. 999-55-1186. Ô doutor, o senhor falou na reunião aí de prefeitos, né? Que vai acontecer... na quarta-feira, até amanhã à 8, próxima quarta-feira. Né? Aqui tem um ex-prefeito de Jatobá. Bom dia, amigo Assis Ramalho. Parabéns pela entrevista, que é uma prestação de serviço à sociedade. Pergunte, por favor, ao doutor se as reuniões e capacitações para a sociedade acontecerão em outras cidades como Jatobá, porque a maioria absoluta não pode se deslocar a Petrolândia. Parabéns ao entrevistado também pelo esclarecimento e capacidade demonstrada. Robson Leandro Barbosa, ex-prefeito de Jatobá. Estou ligado no programa Acordando com as Notícias. Valeu, Robson. Muito bom dia, obrigado pela audiência, obrigado pela pergunta. E aí, doutor? Veja, toda vez que as prefeituras são visitadas, a capacitação já acontece para aqueles agentes públicos naquela prefeitura. A gente conversa com o próprio prefeito ou prefeita da cidade, com o secretário de Meio Ambiente, com todo o pessoal envolvido na gestão ambiental. Por quê? Para fortalecer a gestão ambiental municipal, para não ficar dependendo só do Estado. O município, se ele quiser, por exemplo, fazer o licenciamento ambiental, ele pode, mas ele tem que cumprir os requisitos da lei, tem que ter o Conselho de Meio Ambiente, tem que ter o órgão ambiental capacitado, tem que se reunir, etc. Então, pelo menos uma visita em cada prefeitura nós estamos fazendo com a equipe de gestão e educação ambiental. Junto com essa equipe, a gente tem pessoas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, do próprio Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Secretaria de Saúde, para fazer essa capacitação.
Caso eles queiram mais informações, por exemplo, o município não tem o sistema de inspeção municipal, ele não quer ficar dependendo da APEVISA, né, da Vigilância Sanitária Estadual, para regularizar seu abatedouro, seu matadouro, aí ele vai receber orientações específicas para como criar o serviço de inspeção municipal, a Vigilância Sanitária Municipal. Aí ele vai ter que vir para Petrolândia, porque a gente não poderia fazer um seminário em cada cidade, deslocando tanta gente assim. Aí a equipe tem que se deslocar a Petrolândia para participar do seminário especificamente. Nesse caso vai ser na quinta-feira, na véspera do nosso encerramento. Aí todo mundo ia agradecendo, doutor, pelo esclarecimento, né, sobre a regularização da empresa, foi Estado? Isso. Ele está aqui satisfeito com a pergunta, com a resposta. Muito bem. Doutor, continua aqui denunciando sobre essas gaiolas aí. Qual é a providência? Aqui em Jatobá também estão denunciando que há várias irregularidades ali em Jatobá e tal. Esse pessoal vai sofrer alguma consequência, alguma multa? Como é que é? Veja, é como eu digo, depende muito da situação que for encontrada. Às vezes, são situações de partir o coração, de fato. A gente chega numa fiscalização, vai lá a equipe do IBAMA, da CPRH, e encontra um papagaio, por exemplo, que já está há 30 anos com o mesmo dono. Já virou um ente querido da família, né? E aí a gente pergunta, é justo tirar esse papagaio? Não é melhor deixar para a pessoa? Às vezes é uma senhora que vai sofrer depressão. A gente tem que pensar no seguinte: já durou até muito tempo. É hora de deixar esse papagaio finalmente ter a sua liberdade. A gente vai fazer, naturalmente, um procedimento de entrega voluntária. Se a pessoa se recusar a entregar, ela está resistindo, aí sim não vai ter outra alternativa, né? Vai ter que ter um auto de infração e ela vai ser multada. Por isso que é muito melhor fazer a entrega espontânea. Mas a gente chega na sobre casa... o criatório de peixe aqui, porque estão falando aqui em Jatobá em relação que há irregularidades lá no criatório. No Jatobá a gente sabe que as situações dos tanques-redes, né, da piscicultura, inspira muitos cuidados. E precisamos ter uma consciência também. A gente tem o Rio São Francisco, do lado da Bahia, tem a mesma criação de peixes. Do lado de Pernambuco, tem a mesma criação de peixes. Na Bahia, houve um trabalho da Promotoria do Meio Ambiente de regularização. Aí o pessoal da Bahia diz, mas não é justo. De um lado do rio aperta, do outro lado do rio é tudo frouxo. Não pode, tem que manter também uma coerência, uma igualdade, uma isonomia. Por isso o mesmo trabalho que o Ministério Público fez do lado da Bahia está sendo feito aqui pelo Ministério de Pernambuco, também do lado pernambucano, buscando a regularização. Eu quero tranquilizar os produtores. A gente não vai chegar com o pé na porta, não vai chegar embargando, interditando, apreendendo os peixes. A gente não quer atrapalhar a atividade econômica de ninguém, tirar o ganha-pão de ninguém. Mas também a gente não pode chegar, fazer que não viu e deixar do mesmo jeito. A gente vai fazer esse mapeamento. Nós temos levantamento de todos os empreendimentos de piscicultura. A gente vai chegar junto de cada um e a gente já faz esse convite. Compareçam ao seminário de hoje às 8 no Centro Cultural, ou melhor, na quinta-feira, perdão, à tarde, na quinta-feira, na véspera da audiência pública, que a gente vai se reunir, toda a gente de Brasília. Vai ser quinta-feira. Quarta é só para os prefeitos. Né? E na quinta-feira de manhã é sobre abate, quinta-feira à tarde sobre piscicultura. Né? Cada um na sua programação. Quem tiver dúvida, venha logo o dia inteiro que vai aprender muitas coisas. A gente trouxe gente de Brasília, da diretoria de licenciamento do IBAMA, para dar orientações, para saber, porque de fato o caminho é complicado. Olha, você tem que pegar um documento na Agência Nacional de Águas, na ANA, na SPU, por conta do patrimônio da União, tem que ter a anuência do IBAMA, tem que ter uma guia da ADAGRO. São muitos órgãos, mas não é impossível não, porque todo mundo se regulariza. Aquele que quiser ficar à margem desse processo, não vai poder dizer que não sabia, mas a nossa intenção é apresentar, digamos assim, um verdadeiro manual de instruções, um passo a passo. Olha, se você cumprir esse aqui, número 1, 2, 3, 4, quando chegar ao 10, está regularizado e já pode ficar tranquilo, sem medo de ser feliz. Ou seja, quinta-feira, né? Tudo 0800, não paga nenhuma taxa não. Não paga nada, pelo contrário. Doutor André Felipe Menezes, estamos falando aqui com o promotor, doutor André Felipe Menezes, né, um dos coordenadores aí dessa fiscalização. Doutor, mais uma pergunta aqui, por favor. Bom dia, Cir Ramalho. No caso de uma oficina, se oferece mão de obra. Aqui. No caso de uma oficina, só oferece mão de obra. Tenho a licença de bombeiro, mas não tenho CNPJ. Eu posso ser multado? Por favor, pergunta ao doutor. Veja,
A gente não está fazendo aqui, não tem um trabalho de fiscalização de Receita Federal ou trabalhista, não. A gente não está querendo saber se o trabalhador é formal ou informal, não, né? O nosso foco é ambiental. É claro que se a gente chega a um lugar que tem trabalho escravo, a gente não pode deixar de denunciar, porque o trabalho escravo, inclusive, é um crime federal, né? Mas uma oficina não é somente para ter o alvará do bombeiro, não. Tem que ter a licença da prefeitura, porque uma oficina ela é um empreendimento de pequeno porte, uma tipologia que pode causar alguns danos ambientais, porque você tem que tomar alguns cuidados quando vai trocar o óleo de um carro, por exemplo, é como um posto de gasolina. Posto de gasolina, a gente pensa que chegou lá, abriu o tanque, encheu, não. O posto tem que estar preparado, os tanques têm que estar lá enterrados, porque quando a gasolina escorre, tem que ter um sistema de drenagem para aquela gasolina não ir, por exemplo, para a galeria de drenagem das águas das chuvas. A oficina é o mesmo jeito. O barulho, se ele faz lanternagem, se ele faz pintura, tem que ter estufa, tem que ter um local adequado para não provocar doenças respiratórias. Então, qual é a orientação que eu dou? Vá à prefeitura, procure lá a Secretaria de Meio Ambiente, que com certeza lá eles vão poder orientar, dizer o que é necessário para a oficina dele funcionar, para ele não ter susto. Doutor, há pouco o senhor respondeu essa pergunta aqui, né? Pergunta promotor se o empreendimento está estando com a licença de operação vencida, pode funcionar. O senhor respondeu. Agora só que ele colocou, esse ouvinte aqui colocou mais uma pergunta. Como já venceu a licença, eu posso ser multada? É uma mulher, né? Eu posso ser multada se abrir o estabelecimento? Meu estabelecimento é de material de construção e madeira serrada. Veja, depende do que a gente encontrar lá. Não é somente a licença de funcionamento. Se é um estabelecimento que vende madeira, além dessa licença, tem que ter o DOF, Documento de Origem Florestal, para saber qual é a origem daquela madeira. Se não tiver o guia, a antiga, que essas siglas vêm mudando, né? A antiga guia de trânsito que o IBAMA expedia, hoje é tudo eletrônico. Tem gente que infelizmente não atenta para esse detalhe e termina sendo multado não porque a licença do estabelecimento venceu, mas porque não tem o documento de origem florestal para atestar que aquela madeira não é clandestina, né? Então tem que procure o contador, no caso, que o contador vai saber orientar também com relação a isso. Mais uma, doutor. Vamos lá. Sobre os pescadores de Arpão, pergunte aí ao doutor. Só foi o que ele perguntou aqui. Pergunte aí, é uma coisa muito abrangente, né? Que ele quer saber. Estou lendo aqui o que o rapaz... Porque a pesca, eu acho que ele quer saber se pode, quais são os petrechos que são permitidos, que são proibidos. É uma pergunta muito abrangente. Existem determinados períodos do ano em que você tem um período de defeso, não sei o que é que ele vai pescar, esse tipo de peixe, se vai pescar camarão, ganhamum, depende muito. Se é a pesca artesanal, se é a pesca amadora, profissional, depende muito. Mas deixa eu aqui complementar, pelo menos aqui, dentro da minha opinião, assim, na minha pergunta. Por exemplo, quem pesca de arpão, ele está irregular, está regular, tem que ter alguma licença? Como é que é? Veja, não é só pescar com arpão ou sem arpão. A atividade de pesca em si, ela é regulamentada, tem uma resolução específica do IBAMA. E dependendo se for uma pesca artesanal, uma pesca amadora, uma pesca profissional, se for pescador profissional, ele tem que ter uma licença específica do IBAMA, tem que ter a inscrição, o registro. Então eu não sei se é uma pesca de subsistência, se ele está pescando somente para comer o peixe que vai pescar, ou ele vai pescar para revender. Então depende muito do tipo de pesca que ele vai produzir, né? Se for a pesca como esporte, a caça esportiva tem outra regulamentação. Cada coisa é uma coisa. Cada caso é um caso. Exatamente. Já dizia o outro, né? Uma coisa, outra coisa. Doutor, muitos elogios aqui, a sua performance aqui. E o senhor falou aqui, se não me engano, foi no início da abertura, no início aqui do programa, o senhor disse que onde chegou em cidades aí, olharam vocês aí, o fiscal com... será que é isso? É coisa ruim para a cidade? E depois ficaram torcendo para que vocês continuassem na cidade. Já tem gente aqui com saudade. Assim, eu gostaria que essa equipe ficasse aqui para sempre. Olha, a gente vai passar 2 semanas, que é o padrão. Já tem gente que vocês ficam lá para sempre aqui, viu? É o padrão da FPI, né? A gente costuma ficar 2 semanas, porque 1 semana é pouco, mais do que 2 já seria demais. Mas quando a gente foi embora,
vocês podem ter certeza de que o Ministério Público do Estado de Pernambuco vai continuar na cidade. Aqui em Petrolina mesmo nós temos o doutor Felipe, né, que é baiano, mas já é pernambucano de coração. Um promotor muito atuante, que se aproxima da população, da comunidade, que não tem esse negócio de cerimônia. Pode ir ao Ministério Público, ele vai atender perfeitamente. Olha, o diálogo hoje em dia é a melhor ferramenta para a gente se entender. Sem conversa, sem diálogo, não dá para a gente prosseguir. O Ministério Federal também continua através da Procuradoria da República e a gente tem até o site do Ministério Público. Você pode entrar na internet no www.mppe.mp.br ou então busca lá no Google, né? Ministério Público de Pernambuco, aparece o endereço. Aí tem alguma dúvida? Manda um e-mail para a gente, né? Entra lá no Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, CAOP Meio Ambiente, eu sou o coordenador da área ambiental. Aí manda um e-mail para a gente, eu mando um e-mail através da ouvidoria, que a gente responde essas dúvidas. Se de repente as prefeituras da região quiserem marcar, por exemplo, um seminário, um encontro, um tira-dúvidas, pode fazer proposta, a gente volta com muita alegria. Até porque para mim, pessoalmente, é muita alegria estar em Petrolândia, porque Petrolândia foi a minha primeira comarca. Há 20 anos eu comecei como promotor exatamente aqui em Petrolândia. Então, para mim é uma alegria redobrada estar aqui nessa cidade. Então, nós estamos aqui com o filho da cidade. Pois é verdade. Na época eu me lembro, eu recebi uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores, eu fiquei muito feliz, porque realmente quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de povo, e eu acredito que é no sertão especialmente que a gente aprende a viver, né? Muita gente gosta de capital, eu trabalho na capital, mas é no interior, e aí vou fazer um trocadilho, é trabalhando no interior que a gente se volta para o interior de nós mesmos. E a gente aprende com a sabedoria sertaneja, até mesmo a sabedoria de vida que nem encontra na sala de aula. Aqui tem uma pergunta, mas já foi respondida pelo senhor. Se é proibido a pesca de arpão, né? Já foi respondida. E a outra pessoa está perguntando. Se alguém tiver com dúvida ainda com relação à pesca, pode ir no seminário da quinta-feira, dessa quinta-feira a 8, sobre a piscicultura, que a gente aproveita para fazer esclarecimentos também sobre a pesca. Ok, então, doutor, eu gostaria de agradecer aqui. Se eu for ler aqui os elogios que tem para o senhor aqui, é uma grandeza. Mas é o Ministério Público que agradece. Muito